Vamos lá, pessoal. Nesse nosso vídeo introdutório aqui, a gente vai dar uma olhadinha numa ferramenta super legal para a gente entrar no universo de busca e análise de informações contidas em patentes, que é o Google Patents. Como a gente vai ver, é uma ferramenta super simples. A gente consegue fazer uma busca por titular, por palavras-chave, dar uma olhada nos principais inventores, outras empresas do segmento e assim por diante. Mas eu não vou ficar fazendo spoiler aqui do vídeo, então vamos entrar aqui no nosso Google Patents. E para nós entrarmos no Google Patents, nada como a gente sentar aqui, a gente vai dar uma olhadinha no Google e digite assim, ó, Google Patents. Beleza? Olha lá. Então, digitei Google Patents no Google, né? Primeira resposta que apareceu aqui para mim, Google Patents, ou então patents.google.com, clico aqui já nesse link, e aqui eu estou, olha só, no meu Google Patents, né? Então, vamos lá. Para dar um exemplo aqui, eu vou fazer uma busca por uma empresa super conhecida de todos, que é a Embraer. Olha lá, então eu vou fazer uma busca por o nome de uma empresa, né? Então, Embraer, por exemplo. Digito ali Enter. E aqui nós temos então a nossa janela de resultados. Olha só, cerca de 1.741 resultados. E logo de cara, né, a gente vê aqui do lado esquerdo, o Google Patents é super legal, ele é bem inteligente. Ele já identificou que Embraer aparece aqui no campo assignees. Assignees são os titulares, né, os donos das patentes. Então ele já identificou que Embraer é patent assignee. Eventualmente você pode digitar uma palavra e ele pode não identificar que é patent assignee. Aí você tem que vir aqui do lado. E se você quiser que seja o patent assignee, você coloca ali no campo correto, tá ok? Quem estiver usando o celular, provavelmente não está vendo esse painel do lado esquerdo da tela de vocês. Então, esse painel do lado esquerdo, que é esse painel aqui dos filtros, vamos dizer assim, ele aparece para desktop. Então, quem estiver usando o celular, clica ali nos três pontinhos ali do canto de cima ali, né, do seu celular, e coloca lá View as Desktop. E aí vocês, com o View as Desktop, vão ter uma visualização de tela que é parecida com essa que eu tenho aqui no meu notebook, por exemplo. Mas vamos lá. Então, temos aqui a janela de resultados. Eu vou entrar num dos resultados aqui, olha só. Continuous Fuel Management System for Automatic Control, blá, blá, blá. Legal. Então, a patente sobre controle de combustível, tal, coisa do gênero. Bem, beleza. Então, aqui, ó, tenho título, tenho resumo. Eu tenho aqui até a possibilidade de fazer o download dessa patente, né? Não são todas as patentes que estão disponíveis para download, mas muitas estão. Tenho o inventor, titular, aqui o histórico de tramitação da patente. Mais para baixo aqui eu tenho ali, ó, reivindicações, os claims, relatório descritivo e assim por diante. Legal. Mas deixa eu voltar aqui para cima, porque tem umas coisas super legais que eu queria mostrar para vocês aqui no Google Patents. Tem uma coisa que é super legal em patentes, que é a tal da classificação de patentes. Olha só, a gente deposita uma patente, ela passa por um exame formal, fica um prazo de sigilo. 18 meses depois, normalmente, ela vai ser publicada. E quando as patentes são publicadas, elas são publicadas com um código de classificação. Esse código de classificação, o mais utilizado pelo mundo afora, se chama Classificação Internacional de Patentes. Mais recentemente, alguns países, como por exemplo Estados Unidos, estão usando um código chamado CPC, Classificação Cooperativa, que é um pouco mais detalhada do que a classificação internacional, mas segue mais ou menos a mesma lógica, né? Aqui no nosso registro, nossa resposta do Google, olha só onde está aqui, Classification, aqui ó, Classifications, B64C1710. Que história é essa de classificação? A classificação é alfanumérica hierarquizada. Alfanumérica, letras e números. Hierarquizadas pelo seguinte, ó. Eu vou passar aqui, em cima aqui do B64C1710, cursor em cima aqui do texto. Olha só, eu não estou clicando lá no B64C, né, no azulzinho. Estou passando aqui, ó, cursor em cima do texto. E olha só, aqui no Google Patents, ele já explode a classificação, né? Ele abre aqui a classificação para falar que história é essa de B64C17/10. Então, assim, B, performance de operações, transporte. B64, aircrafts, né? Aeronaves, aviação, cosmonáutica. B64C, uma classificação para aviões e helicópteros. Legal? Balões estão em outra classificação, mas aviões e helicópteros.
mais especificamente, estabilização, B64C17, estabilização de aeronaves não providas em outras classificações anteriores, ali, vamos dizer assim. E, mais especificamente, por meio da transferência de combustível, que é o B64C1710, para ajustar ali o centro de gravidade, vamos dizer assim. Então, olha só, né? Então, vocês viram, né? B, transporte, B64, aeronáutica, cosmonáutica, tal. B64C, aviões e helicópteros. B64C17, ajuste, né? Estabilização, mais especificamente transferindo combustível. Legal, né? Então, olha só, sem ter que digitar nenhuma palavra-chave, poderia falar assim, Henry, eu queria encontrar outras patentes sobre estabilização de aviões, por exemplo, transferindo combustível. Como eu posso fazer? Aqui no Google Patents, basta a gente clicar aqui em cima agora, do azulzinho, B64C1710, olha só, cliquei ali. Cliquei, e aqui ele já fez uma busca para mim de patentes da Embraer, né, que continua aqui a Saini Embraer, tá vendo? Na classe B64C1710. Agora eu quero falar, não, eu não quero saber só da Embraer, quero saber de qualquer empresa. Então basta eu vir aqui e apagar aqui, ó, a Saini, onde está escrito a Saini Embraer, eu vou apagar, né? E aí eu vou dar um Enter aqui. Uia, 556 resultados aproximadamente. Olha só. Então agora não é só da Embraer. Então, patentes que foram classificadas nessa classe B64C1710. Então, olha só, né? Tem uma série de patentes, e aí eu queria mostrar uma outra coisa bacana para vocês. Se a gente vier aqui para baixo, olha que legal. Aqui para baixo, no Google Patents, ele inclusive tem uma análise estatística assim rápida desse universo amostral que ele encontrou, falando quem são alguns dos principais titulares. Olha só, aí aparece aqui Honeywell, Boeing, Airbus, a própria Embraer e assim por diante. Vocês viram que bacana? Então, mesmo assim, fazendo uma busca super rápida por uma classificação, já tem uma ideia de quem são alguns dos principais depositantes. Se eu vier aqui em Inventors, né, posso ver alguns dos principais inventores. Se eu vier aqui nas CPCs, que são as classificações, eu vejo inclusive outras classificações que são relacionadas àquela classificação que a gente tem. Nesse caso, porque eu fiz uma busca pela classificação B64C, né? Claro, 100% aparece B64C. E aparece B64D e tal, e assim por diante. E a gente vai ver essa história de classificação, inclusive, quando a gente for ver uma outra ferramenta chamada Espacenet, mas isso a gente vai deixar para um próximo vídeo, tá? Vamos continuar aqui no nosso Google Patents. Bom, aqui dentro do Google Patents, né, a gente tem agora uma série de outras patentes. Uma delas que a gente tem aqui, inclusive, é aqui, ó, Continuous Fuel Management System for Automatic Control, uma delas é a própria Embraer aqui. E deixa eu entrar nessa patente para a gente explorar um pouquinho mais. Aliás, eu poderia ter feito tanto isso, como ter voltado lá na minha patente da Embraer, ali para trás também. Mas eu vou seguir aqui caminho, vou aproveitar que eu tenho essa daqui e vou clicar ali, né? Continuous Fuel Management, tal. Beleza. Legal. Então, aqui, além, né, da gente ter título, resumo, imagens, classificações, como a gente já viu, olha só, aqui eu tenho, né, como fazer o download do texto integral da patente, ó, clico aqui em download, ele vai abrir ali o texto integral da patente, no caso a patente US B2. Normalmente, patentes quando são concedidas, elas ganham esse código B, tá, pessoal? B é o código normalmente de patentes concedidas. Nos Estados Unidos, até por volta ali do ano 2000, as patentes só eram publicadas depois de concedidas. Então era meio óbvio, né, que qualquer patente americana publicada naquela época já era concedida. Enquanto vocês vão encontrar algumas patentes americanas concedidas com o código A, inclusive. Tá? Agora, grande parte do mundo adota o código B normalmente para patentes concedidas. É meio que uma dica da cozinha para encontrar patentes que já foram concedidas, tá, pessoal? Bom, então aqui tem, né, o texto da patente, tem título, tem resumo, tem imagens, tal. Mas aqui até uma coisa interessante, né, que muitos colegas, quando olham para a patente, nossa, Henrique, poxa, eu não imaginava que era tão fácil assim, que eu podia encontrar uma patente, ler uma patente da Embraer, tal, coisa do gênero, da Embraer, da Boeing, da Airbus e assim por diante, né? Mas olha só, não perca os próximos capítulos que nós vamos ver mais coisas aqui ainda. Outra coisa bacana aqui, né? A gente já deu uma olhadinha ali na título, resumo, imagens, classificações. A gente acabou de falar delas agora, então a gente viu que a gente consegue encontrar
muitas outras patentes dentro de uma categoria, de uma invenção. Inclusive, uma coisa muito comum que a gente faz é quando a gente encontra, né, uma patente, encontra uma classificação, a gente explora aquela classificação, né? Normalmente a gente encontra um monte de coisas bacanas sem ter que fazer grandes esforços. Falando em encontrar muitas coisas bacanas sem fazer muitos esforços, vou mostrar uma outra coisa super legal que tem no universo de patentes e que tem também à nossa disposição aqui no Google Patents, que é a história de citações. Olha só, eu deposito uma patente, ela passa para o exame formal, fica em sigilo, lá na frente ela é publicada, a gente já viu, ganha até uma classificação, a gente pode usar a classificação. Mas mais para frente ainda, se o titular da patente pagar a taxa de exame, aquela patente vai ser analisada. Então, um examinador de patentes, que normalmente é um servidor de um escritório nacional de propriedade intelectual, aqui no Brasil, por exemplo, a NPI, vai fazer uma busca de anterioridades, porque um dos critérios ali de patenteabilidade é a novidade. Né? Então, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. O examinador de patentes vai fazer busca de informações, patentes, artigos, uma série de outras fontes, e ele normalmente coloca essas buscas que ele faz num relatório de busca. Alguns países, como por exemplo, o caso dos Estados Unidos, na Europa, os resultados dos relatórios de busca são muito públicos e a gente consegue acessar então citações pelos próprios examinadores de patentes. Então, citações de patentes. Olha só. Aliás, em alguns casos tem citações pelos examinadores, citações pelos titulares também, né? Citações por outros examinadores e assim por diante. Aqui no caso do Google Patents, né, onde que eu vejo citações? Descendo aqui, e eu tenho aqui, ó, Info, tá vendo? Patent Citations. Então, essa patente aqui, da Embraer, ela foi analisada, inclusive a gente já viu, foi até concedida, e ela tem 15 citações de outras patentes. Pode ter citação de patente e literatura não patentária também, tá, pessoal? Não é só patente que é usada em busca de patentes. Literatura não patentária, artigo técnico, científico também são citados por patentes, catálogo de concorrente, assim por diante. Bom, mas vamos dar uma olhada nessa história de Patent Citations aqui, ó. Se eu clicar em Patent Citation, olha só que legal, pessoal. Aqui eu tenho 15 patentes que foram citadas por aquela patente da Embraer, ou foram citadas pelo examinador, pelo titular, dependendo, né, do escritório de patentes, as citações podem aparecer ou do examinador, ou do titular, ou de ambos, né, depende bastante das coleções que a gente está utilizando. E olha, mas o importante aqui é o seguinte, né, tenho 15 outros documentos que o examinador, né, ou alguém olhou aquela patente e falou, olha, isso aqui parece relevante, ou é uma anterioridade importante ali para aquela nossa patente que a gente está analisando, né? E olha só, então aqui eu tenho, por exemplo, ó, estava ali, 2008. Eu venho aqui, ó, 1990, até 46, 53, blá, blá, blá. Olha só, 1990, aqui, ó, Honeywell. Clico aqui. E aí, olha só, então eu voltei de 2008, voltei 18 anos no tempo. E olha que bacana, quando eu venho aqui nessa patente da Honeywell, né? Olha lá, aparece, Henry, tô vendo aqui, ó, tá aparecendo aqui, ó. Não tá aparecendo aquela classificação que você citou. Falei, não, peraí, calma aí. Ó, uma patente pode ter mais de uma classificação, hein, pessoal? Aliás, diferentes escritórios podem publicar até uma mesma patente, né? Quando ela é tramitada em diferentes países, quando ela é publicada, pode até ser classificada de forma diferente. Nesse caso aqui, ó, tem mais uma classificação, vamos dar uma olhadinha. Então, ó, nesse caso específico, aparece que essa patente também está naquela classificação B64C17, que é aquela mesma classificação daquela patente da Embraer que a gente viu agora há pouco. Poderia não ser também, tá, pessoal? Legal, mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, 2008, volto no tempo. Eu estou agora em 1990. E eu posso ver, em 1990, quem foi que essa patente citou? Patent Citation. E olha só, eu posso voltar ainda mais no tempo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, sistema de manual de controle, né? Outro sistema de controle aqui de combustível. E aí eu volto no tempo. Vocês viram que bacana? Então eu estava ali em 2008, voltei para 1990, agora eu já estou em 1986. Nesse caso, né, essa patente, mais uma vez, está naquela mesma classificação que a gente viu, poderia estar em outras também, aliás, uma patente pode ter mais de uma classificação. E outra coisa bacana, né? Quando a gente volta no tempo, a gente também pode avançar no tempo. Essa patente aqui, de 84, ela foi citada por 35. E olha só, eu clico aqui Citer by, e aí eu vejo
quem foi que citou aquela patente. Então, olha só, então eu voltei no tempo, eu posso avançar no tempo também. Então, isso, pessoal, seja quando a gente está contando uma história de uma tecnologia, fazendo uma busca de anterioridade, essa história de poder usar citações é muito legal, né? Porque alguém já citou uma coisa relevante para a gente. Então, a gente pode se valer desse tipo de recurso para economizar tempo, né? E sem grandes esforços, encontrar coisas muito legais aqui. Olha lá, pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui, né, essa história aí de usar o Google Patents até agora. E eu vou pedir para a gente fazer um exercício agora. Qual é o exercício que a gente vai fazer? Eu vou pedir para que cada um de nós, né, a gente entre agora, então, no Google Patents. A gente vai fazer uma busca, assim, bem ampla, né, bem abrangente sobre um assunto qualquer que a gente tem aqui. Né? E depois que a gente fizer essa busca por um assunto qualquer, eu vou pedir para que vocês, se possível, encontrem uma patente na área de vocês e façam uma busca por citações, assim como a gente acabou de fazer agora para a Embraer, tá bom? Como esse é um dos primeiros exercícios que a gente vai fazer, eu até vou fazer junto com vocês. Olha lá então, né? Então, Henry, como que eu faço? Então vamos lá, a gente vai entrar no Google Patents, né? Que é patents.google.com, ou entra lá no Google, escreve Google Patents, né? E nesse caso aqui eu vou dar um outro exemplo. Eu vou escrever assim, ó, chuteira. Chuteira. Mas, Henry, para fazer busca de patentes, o correto não é melhor, ou não é bem o correto, o melhor não é usar a palavra-chave em inglês? Sim, grande parte das patentes, né, que estão depositadas por aí afora, ou estão em língua inglesa, ou já tem tradução nas bases de dados para a língua inglesa. Então, realmente, inglês é a melhor forma. Mas como aqui eu estou fazendo uma busca exploratória, quero identificar uma classificação de patentes, eu posso fazer até uma busca em português, porque afinal de contas, tem patentes aqui depositadas no Brasil, ou por brasileiros, ou de fora que vieram para cá, que devem ter classificações de patentes. Olha só, fiz uma busca aqui por chuteira. Agora, primeira patente que ele encontrou, ó, Mizuno. Olha só, então olha só, posso vir aqui, ó, estrutura de chuteira da Mizuno. E olha que legal, né? Que tem, né? Título, resumo, aquelas coisas todas. Nesse caso aqui, é um pedido que tem até citações ali. E olha só, que eu estava querendo mostrar para vocês, né? Como a gente pode encontrar mais coisas, ó. Tem ali A43B502, Football Boots or Shoes, né? Então, olha só, tem uma classificação específica para chuteira de futebol, rugby, futebol americano e assim por diante. E aí, o que eu posso fazer? Ó? Clico aqui em cima de A43B502. Se eu quiser fazer uma busca pela classificação, clico aqui direto. Caso contrário, eu posso selecionar até uma dessas outras classificações também. Mas é o que eu vou direto, aqui na boa. Ó. Clico aqui, A43502. Claro que está com chuteira aqui, eu vou tirar. Não, agora deixa eu tirar chuteira, porque pode ser que não esteja em português aí as outras patentes. Bom, beleza. E aí eu encontro, meu Deus do céu, olha só, tem mais de 6.000 patentes que o Google encontrou para mim. E aí uma coisa bem legal que a gente pode falar é a seguinte, quem são os principais depositantes de patentes, tal, coisa do gênero? A gente vai ver que a gente tem aqui embaixo, por exemplo, alguns dos principais depositantes de patentes sobre chuteira, e a gente poderia até fazer um filtro, né? Clicando aqui em cima de Nike, você vai ver ali o que aparece com patentes da Nike, assim por diante, e a gente pode fazer outras coisas. Então, exercício para a gente fazer aqui é, faça uma busca por um assunto do seu interesse, utilize classificação, depois que você encontrar aqui até umas patentes que possam ser interessantes sobre um determinado assunto, você pode até fazer algumas buscas por citações também, voltar no tempo, avançar no tempo e assim por diante. Então, exercício, faça isso para um assunto do seu interesse. Se você estiver redigindo uma patente ou pensando em uma patente, encontre patente de outros colegas que já pensaram em coisas antes da gente. E espero que vocês tenham curtido aqui, então, né, o nosso uso do Google Patents. No outro vídeo, a gente vai ver algumas outras ferramentas, como, por exemplo, Espacenet. Né? Não perca os próximos episódios.